Decreto número 3.048, de 6 de maio de 1999. Aprova o Regulamento da Previdência Social, e da outras providências. Art. 187. É assegurada a concessão de aposentadoria, a qualquer tempo, nas condições previstas na legislação anterior à Emenda Constitucional nº 20, de 1998, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que, até 16 de dezembro de 1998, tenha cumprido os requisitos para obtê-la. Primeiro, quando da concessão de aposentadoria nos termos previstos no caput, o tempo de serviço será considerado até 16 de dezembro de 1998, e a renda mensal inicial será calculada com base nos 36 últimos salários de contribuição anteriores àquela data, reajustada pelos mesmos índices aplicados aos benefícios, até a data de entrada do requerimento, hipótese em que não será devido qualquer pagamento relativamente a período anterior, observado, quando couber, o disposto no 9º do artigo 32. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo o segurado que, até 16 de dezembro de 1998, tenha cumprido os requisitos para obter a aposentadoria proporcional, somente fará jus ao acréscimo de 5% a que se refere o 4º do artigo 188 se cumprir o requisito previsto no inciso I do caput do artigo 188. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 187-A. O professor que tem exercido atividade de magistério, em qualquer nível, e que até 16 de dezembro de 1998 não tenha implementado as condições para aposentadoria por tempo de serviço de professor, poderá ter contado esse tempo até aquela data acrescido de 17%, se homem, e de 20%, se mulher, se optar pela aposentadoria transitória por tempo de contribuição, desde que cumpridos 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos, se mulher, exclusivamente. Funções de magistério. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 188. Ao segurado filiado ao RGPS até 16 de dezembro de 1998, uma vez cumprido o período de carência exigido, será assegurada, a qualquer tempo, a aposentadoria com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando cumpridos, cumulativamente, até 13 de novembro de 2019, os seguintes requisitos: redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, contar 53 anos ou mais de idade, se homem, e 48 anos ou mais de idade, se mulher. Segunda, contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de a 30 anos, se homem, e 25 anos, se mulher. E redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003. B. Um período adicional de contribuição equivalente a, no mínimo, 40% do tempo que, em 16 de dezembro de 1998, faltava para atingir o limite de tempo constante da alínea A. Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003. Primeiro, revogado pelo Decreto nº 4.729, de 2003. Segundo, para o segurado que tenha cumprido os requisitos a que se refere o caput até 28 de novembro de 1999, a renda mensal inicial da aposentadoria será calculada com base nos 36 últimos salários de contribuição anteriores àquela data, apurados no período de 48 meses, e reajustada pelos mesmos índices aplicados ao benefício a que o segurado fazia jus, até a data de entrada do requerimento. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, para o segurado que tenha cumprido os requisitos a que se refere o caput no período entre 29 de novembro de 1999 e 13 de novembro de 2019 e que optar pela aposentadoria em conformidade com as regras vigentes à época, a renda mensal inicial será calculada na forma prevista no artigo 188, e reajustada pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS, até a data de entrada do requerimento.
Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarto, o valor da renda mensal da aposentadoria proporcional será equivalente a 70% da média apurada na forma prevista nos segundo e terceiro, acrescida de 5 pontos percentuais por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso 2º do caput, até o limite de 100%. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 188-A. Será assegurada a concessão de aposentadoria, a qualquer tempo, ao segurado do RGPS, inclusive oriundo de regime próprio de previdência social, que, até 13 de novembro de 2019, uma vez cumprido o período de carência exigido, tenha cumprido os seguintes requisitos. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, no caso de aposentadoria por idade, 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, no caso de aposentadoria por tempo de contribuição, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. A. Para os professores que comprovem tempo de efetivo exercício exclusivamente em função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 30 anos de contribuição, se homem, ou incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 2. 25 anos de contribuição, se mulher, e incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. B. Para os demais segurados, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 35 anos de contribuição, se homem, e incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 2. 30 anos de contribuição, se mulher, ou incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, no caso de aposentadoria especial, 15, 20 ou 25 anos de contribuição, conforme o caso, para os segurados sujeitos a condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, revogado pelo Decreto nº 5.399, de 2005. Quarto, revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quinto, o valor da renda mensal da aposentadoria concedida na forma prevista neste artigo será apurado na data de 13 de novembro de 2019, em conformidade com o disposto nos artigo 188-E e artigo 188-F, e reajustado pelos mesmos índices aplicados ao benefício até a data do requerimento. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 188-B. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 188-C. Revogado pelo Decreto nº 4.729, de 2003. Artigo 188-D. Revogado pelo Decreto nº 4.729, de 2003. Artigo 188-I. O salário de benefício a ser utilizado para apuração do valor da renda mensal dos benefícios concedidos com base em direito adquirido até 13 de novembro de 2019 consistirá, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, para as aposentadorias por idade e por tempo de contribuição, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário, e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, para as aposentadorias por invalidez especial, auxílio-doença e auxílio-acidente, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo.
incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, no caso das aposentadorias por idade, por tempo de contribuição e especial, o divisor considerado no cálculo da média a que se referem os incisos I e segunda do caput não poderá ser inferior a 60% do período decorrido da competência julho de 1994 até a data de início do benefício, limitado a 100% de todo o período contributivo. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo o fator previdenciário a que se refere o inciso I do caput será calculado com base na idade, na expectativa de sobrevida e no tempo de contribuição do segurado ao se aposentar, por meio da seguinte fórmula, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Em que F igual fator previdenciário. S igual expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria. TC igual tempo de contribuição até o momento da aposentadoria. ID igual idade no momento da aposentadoria, e A igual alíquota de contribuição correspondente a 0,31. Terceiro, para fins do disposto no segundo, a expectativa de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade construída pelo IBGE para toda a população brasileira, considerada a média nacional única para ambos os sexos. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarto, os benefícios previdenciários requeridos a partir da data de publicação da tábua de mortalidade considerarão a nova expectativa de sobrevida. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quinto, para efeito da aplicação do fator previdenciário, ao tempo de contribuição do segurado serão adicionados, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E 5 anos, se mulher ou, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, no caso de professores que comprovem tempo de efetivo exercício exclusivamente em função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. A. 5 anos, se homem, e, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. B. 10 anos, se mulher. Incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexto, fica garantida a aplicação do fator previdenciário no cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição e por idade devidas ao segurado com deficiência, se resultar em renda mensal de valor mais elevado, hipótese em que caberá ao INSS, quando da concessão do benefício, proceder ao cálculo da renda mensal inicial com e sem a aplicação do fator previdenciário. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sétimo, fica garantido ao segurado com direito à aposentadoria por idade na forma do disposto no artigo 188-H opção pela não aplicação do fator previdenciário e caberá ao INSS, quando da concessão do benefício, proceder ao cálculo da renda mensal inicial com e sem o fator previdenciário. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Oitavo, o segurado que tiver cumprido os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria se o total resultante da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, tiver atingido o número de pontos, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, a partir de 18 de junho de 2015 até 30 de dezembro de 2018, redação dada pelo Decreto nº 10.491, de 2020. A. Igual ou superior a 95 pontos, se homem, observado o tempo mínimo de contribuição de 35 anos, ou, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. B. Igual ou superior a 85 pontos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição de 30 anos e, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, de 31 de dezembro de 2018 até 13 de novembro de 2019, redação dada pelo Decreto nº 10.491, de 2020. A. Igual ou superior a 96 pontos, se homem, observado o tempo mínimo de contribuição de 35 anos, ou,
incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. B. Igual ou superior a 86 pontos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição de 30 anos. Incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Nono. Para fins de aplicação do disposto no caput no 8º, o tempo mínimo de contribuição dos professores que comprovarem tempo de efetivo exercício exclusivamente em função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio será de 30 anos de contribuição, se homem, e 25 anos de contribuição, se mulher. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 10. Na hipótese prevista no nono, ao resultado da soma da idade do professor e de seu tempo de contribuição serão acrescidos 5 pontos. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 188-F. A renda mensal do benefício concedido ao segurado de que trata o artigo 188-A será calculada sobre o salário de benefício, apurado na forma prevista no artigo 188, e ao qual serão aplicados os seguintes percentuais, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, no caso de aposentadoria por idade, 70% do salário de benefício, mais um ponto percentual por grupo de 12 contribuições mensais, até o máximo de 30%, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, no caso de aposentadoria por tempo de contribuição, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. A. 100% do salário de benefício aos 30 anos de contribuição, se mulher, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. B. 100% do salário de benefício aos 35 anos de contribuição, se homem, e, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. C. No caso de professores que comprovem tempo de efetivo exercício exclusivamente em função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 100% do salário de benefício aos 25 anos de contribuição, se mulher, e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 2. 100% do salário de benefício aos 30 anos de contribuição, se homem, e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, no caso de aposentadoria especial, 100% do salário de benefício. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Parágrafo único. Para fins de cálculo do percentual de acréscimo de que trata o inciso e do caput, presume-se como efetivado o recolhimento correspondente quando se tratar de segurado empregado, empregado doméstico ou trabalhador avulso. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, no caso de aposentadoria por tempo de contribuição, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. A. 100% do salário de benefício aos 30 anos de contribuição, se mulher, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. B. 100% do salário de benefício aos 35 anos de contribuição, se homem, e, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. C. No caso de professores que comprovem tempo de efetivo exercício exclusivamente em função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 100% do salário de benefício aos 25 anos de contribuição, se mulher, e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 2. 100% do salário de benefício aos 30 anos de contribuição, se homem, e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, no caso de aposentadoria especial, 100% do salário de benefício. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Parágrafo único. Para fins de cálculo do percentual de acréscimo de que trata o inciso e do caput, presume-se como efetivado o recolhimento correspondente quando se tratar de segurado empregado, empregado doméstico ou trabalhador avulso.
incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 188-G. O tempo de contribuição até 13 de novembro de 2019 será contado de data a data, desde o início da atividade até a data do desligamento, considerados, além daqueles referidos no artigo 19-C, os seguintes períodos, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, o tempo de serviço militar, exceto seja contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas ou auxiliares ou para aposentadoria no Serviço Público Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, ainda que anterior à filiação ao RGPS, obrigatório, voluntário ou alternativo, assim considerado o tempo atribuído pelas Forças Armadas àqueles que, após o alistamento, alegaram imperativo de consciência, entendido como tal aquele decorrente de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter militar, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, o tempo em que o anistiado político esteve compelido ao afastamento de suas atividades profissionais, em decorrência de punição ou de fundada ameaça de punição, por motivo exclusivamente político, situação que será comprovada nos termos do disposto na Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, o tempo de serviço público federal, estadual, distrital ou municipal, inclusive aquele prestado à autarquia, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público, regularmente certificado na forma prevista na Lei nº 3.841, de 15 de dezembro de 1960, desde que a certidão tenha sido requerida na entidade para a qual o serviço tenha sido prestado até 30 de setembro de 1975, data imediatamente anterior ao início da vigência da Lei nº 6.226, de 14 de junho de 1975, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarta, o tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior à competência novembro de 1991, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. V. O tempo de exercício de mandato classista junto a órgão de deliberação coletiva em que, nessa qualidade, tem havido contribuição para a Previdência Social, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexta, o tempo de serviço prestado à Justiça dos Estados, às serventias extrajudiciais e às escrivanias judiciais, desde que não tenha havido remuneração pelo erário e que a atividade não estivesse, à época, vinculada a regime próprio de Previdência Social, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sétima, o tempo de atividade dos auxiliares locais de nacionalidade brasileira no exterior amparados pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, anteriormente a 1º de janeiro de 1994, desde que a sua situação previdenciária esteja regularizada no INSS, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Oitava, o tempo de contribuição efetuado pelo servidor público de que tratam as alíneas I, J e AL do inciso e do caput do artigo 9º e o segundo do artigo 26, com fundamento do disposto nos artigo 8º e artigo 9º da Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de 1991, e no artigo 2º da Lei nº 8.688, de 21 de julho de 1993, e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Nona, o tempo exercido na condição de aluno-aprendiz referente ao período de aprendizado profissional realizado em escola técnica, desde que comprovados a remuneração pelo erário, mesmo que indireta, e o vínculo empregatício, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Parágrafo único. O tempo de contribuição de que trata este artigo será considerado para fins de cálculo do valor da renda mensal de qualquer benefício, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 188-H. Ressalvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam os artigos 51, artigo 188 e, artigo 188-J, artigo 188-K e artigo 188-L,
a aposentadoria por idade será devida, a qualquer tempo, ao segurado filiado ao RGPS até 13 de novembro de 2019 que cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, 60 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, 15 anos de contribuição, para ambos os sexos e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, carência de 180 contribuições mensais, para ambos os sexos. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, a partir de 1º de janeiro de 2020, serão acrescidos 6 meses a cada ano a idade considerada mínima para aposentadoria por idade para as mulheres até atingir 62 anos de idade. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo a data do início da aposentadoria de que trata este artigo será estabelecida em conformidade com o disposto no artigo 52. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, o valor da aposentadoria de que trata este artigo corresponderá a 60% do salário de benefício definido na forma prevista no artigo 32, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, para os homens, e de 15 anos de contribuição, para as mulheres. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 188-I. Ressalvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam os artigos 51, artigo 188-H, artigo 188-J, artigo 188-K e artigo 188-L, observado o disposto no artigo 199-A, a aposentadoria por tempo de contribuição será devida, a qualquer tempo, ao segurado filiado ao RGPS até 13 de novembro de 2019 que cumprir cumulativamente os seguintes requisitos, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 pontos, se mulher, e 96 pontos, se homem, e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, carência de 180 contribuições mensais, para ambos os sexos. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, a partir de 1º de janeiro de 2020, será acrescido 1 ponto a cada ano ao somatório considerado mínimo, a que se refere o inciso 2º do caput, até atingir o limite de 100 pontos, se mulher, e de 105 pontos, se homem. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, a idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se refere o inciso 2º do caput. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, a data do início da aposentadoria de que trata este artigo será estabelecida em conformidade com o disposto no artigo 52. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarto, o valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma prevista no terceiro do artigo 188-H. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 188-J. Ressalvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam os artigos 51, artigo 188-H, artigo 188-I, artigo 188-K e artigo 188-L, observado o disposto no artigo 199-A, a aposentadoria por tempo de contribuição será devida, a qualquer tempo, ao segurado filiado ao RGPS até 13 de novembro de 2019 que cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, 56 anos de idade, se mulher, e 61 anos de idade, se homem, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020.
Segunda, 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem, e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, carência de 180 contribuições mensais, para ambos os sexos. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, a partir de 1º de janeiro de 2020, serão acrescidos 6 meses a cada ano a idade considerada mínima para aposentadoria por tempo de contribuição até atingir 62 anos, para as mulheres, e 65 anos, para os homens. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, a data do início da aposentadoria de que trata este artigo será estabelecida em conformidade com o disposto no artigo 52. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, o valor da aposentadoria concedida em conformidade com o disposto neste artigo será apurado na forma prevista no terceiro do artigo 188-H. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 188-K. Ressalvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam os artigos 51, artigo 188-H, artigo 188-I, artigo 188-J e artigo 188-L, observado o disposto no artigo 199-A, a aposentadoria por tempo de contribuição será devida, a qualquer tempo, ao segurado filiado ao RGPS até 13 de novembro de 2019 que contar com mais de 28 anos de contribuição, se mulher, e com mais de 33 anos de contribuição, se homem, que cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos, incluído pelo Decreto número 10.410, de 2020. E 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem, incluído pelo Decreto número 10.410, de 2020. Segunda, cumprimento de período adicional de contribuição correspondente a 50% do tempo que, em 13 de novembro de 2019, faltaria para atingir 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem, e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, carência de 180 contribuições mensais, para ambos os sexos. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, a data do início da aposentadoria de que trata este artigo será estabelecida em conformidade com o disposto no artigo 52. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, o valor da aposentadoria de que trata este artigo corresponderá ao valor do salário de benefício definido na forma prevista no artigo 32, multiplicado pelo fator previdenciário, calculado na forma prevista no 2º ao 5º do artigo 188, e incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, a aplicação do fator previdenciário no cálculo do valor da aposentadoria de que trata este artigo é obrigatória, observado o disposto no artigo 32, hipótese em que não se aplica o disposto no artigo 29-C da Lei nº 8.213, de 1991. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Gostou? Deixe seu like. Inscreva-se no nosso canal e nos ajude a produzir mais conteúdo como esse. Bons estudos!